Amigos, preparem-se para uma jornada fascinante no coração do Antigo Egito, em um período que redefiniu sua identidade, transformando uma nação defensiva e, por vezes, fragmentada em uma verdadeira superpotência imperialista. Esqueçam a imagem de um Egito isolado, preocupado apenas com suas fronteiras. Estamos prestes a mergulhar no novo reino, a era dos grandes faraós guerreiros, onde o Nilo foi o berço de um império que se estendeu muito além de suas margens. Para entender a ascensão espetacular do novo reino, precisamos primeiro olhar para o seu predecessor, o segundo período intermediário. Essa foi uma época de humilhação e fragmentação para o Egito. O delta do Nilo havia caído sob o controle de invasores estrangeiros, os Hyksos, um povo de origem semita que trouxe consigo inovações militares como o arco composto e, crucialmente, o carro de guerra. O Egito estava dividido. Enquanto os Hyksos governavam do norte, de sua capital, Avares, uma dinastia egípcia tebana mantinha um controle precário sobre o sul. A alma egípcia estava ferida, e a necessidade de libertação e unificação era um clamor silencioso que ecoava pelos vales do Nilo. Foi nesse cenário de adversidade que surgiu a figura de Ahmose Priuro, o fundador da 18ª dinastia e o catalisador para a era imperial. Filho de Seqenenre-Tau II, um faraó que morreu em batalha contra os Hyksos, e irmão de Kamose, que também lutou e conseguiu avanços significativos, Ahmose herdou não apenas um trono, mas também uma missão sagrada: expulsar os invasores e restaurar a glória do Egito. A campanha de Ahmose foi longa e árdua. Ele reorganizou o exército egípcio, adotando as próprias inovações militares dos Hyksos, como o carro de guerra, e aprimorando suas táticas. Sua ofensiva culminou no cerco e na eventual captura de Avaris, a capital Hyksa, mas Ahmose não parou por aí. Num movimento que seria o prenúncio da nova mentalidade imperialista, ele perseguiu os Hyksos até o sul da Palestina, sitiando-os na fortaleza de Sharuhen por 3 anos. Essa perseguição implacável, além das fronteiras tradicionais do Egito, marcou um ponto de virada fundamental. Não era mais apenas sobre defesa, era sobre garantir que tal ameaça nunca mais pudesse se levantar. Com a expulsão definitiva dos Hyksos e a reunificação do Egito, a nação experimentou uma profunda mudança psicológica. A vulnerabilidade do segundo período intermediário havia ensinado uma lição crucial. A melhor defesa era uma boa ofensiva. O Egito não poderia mais se dar ao luxo de ser uma nação isolacionista e autossuficiente. Ele precisava de um colchão estratégico, de acesso a recursos vitais e de uma posição dominante no cenário internacional para garantir sua própria segurança e prosperidade. Nasceu assim a mentalidade imperialista. Os faraós do novo reino, a começar por Amose e seus sucessores, não eram apenas reis. Eram generais, estrategistas e visionários que entendiam a necessidade de um poder militar robusto. O exército egípcio se transformou em uma força profissional, bem treinada e equipada, capaz de realizar campanhas prolongadas em terras estrangeiras. Os carros de guerra se tornaram a cavalaria da época, desorganizando as fileiras inimigas e garantindo a superioridade tática. A expansão egípcia se deu em 2 frentes principais. Ao sul, a cobiçada Núbia, rica em ouro e outros minerais preciosos, foi sistematicamente conquistada e controlada. O ouro núbio fluiria para os cofres egípcios, financiando projetos grandiosos e fortalecendo a economia. A Núbia se tornaria uma província egípcia, administrada por um vice-rei, e sua cultura se mesclaria profundamente com a egípcia. Mas foi no Levante, a Síria e a Palestina, que o Egito consolidou seu império.
Esta região era um mosaico de pequenas cidades-estado e reinos, frequentemente em conflito, e estratégica por sua posição entre as grandes potências do Oriente Próximo. Os faraós egípcios, como Tutmés I, realizaram campanhas audaciosas, atingindo até o rio Eufrates. Tutmés III, em particular, é lembrado como o Napoleão do Egito. Suas campanhas militares foram magistrais, e a Batalha de Megido é um estudo clássico de estratégia militar. Ele subjugou uma coalizão de príncipes cananeus e sírios, estabelecendo um sistema de vassalos e guarnições egípcias, garantindo tributos e rotas comerciais seguras. A rainha Hatshepsut, apesar de ser mais conhecida por suas expedições comerciais e seus projetos arquitetônicos, também manteve a integridade do império, provando que a força podia ser mantida através da diplomacia e do comércio, bem como pela espada. Seu sucessor, Tutmés III, consolidou e expandiu ainda mais o império, chegando a um ponto em que o Egito dominava uma vasta extensão de terras, desde a quarta catarata do Nilo, no sul, até o rio Eufrates, no norte. A imposição do poder egípcio não era apenas militar. Era também cultural e administrativa. Governadores egípcios e uma burocracia complexa gerenciavam as províncias e os estados vassalos. Crianças de príncipes estrangeiros eram levadas para o Egito para serem educadas na corte do faraó, garantindo sua lealdade e a disseminação da cultura egípcia. As riquezas fluíam para o Egito: madeira do Líbano, cobre de Chipre, prata, cavalos, gado e escravos, além dos tributos em ouro da Núbia. Essa era de ouro do novo reino trouxe uma prosperidade sem precedentes. Os faraós usaram essa riqueza para construir alguns dos mais impressionantes monumentos da história egípcia. Os vastos complexos de templos em Karnak e Luxor, os túmulos espetaculares no Vale dos Reis e as estátuas colossais que celebravam sua divindade e poder. Eles eram os verdadeiros faraós construtores, utilizando o trabalho de milhares e o ouro de seu império para deixar um legado imortal. Mesmo com a ascensão de novas potências, como os hititas no norte, o Egito manteve sua hegemonia por séculos. A Batalha de Kadesh, sob o faraó Ramessés II, foi um confronto épico contra os hititas, culminando no primeiro tratado de paz documentado da história, o que demonstrava a capacidade do Egito de negociar como igual com outras grandes potências. O novo reino foi, sem dúvida, a era de maior glória e poder do Antigo Egito. Ele viu o Egito transformar-se de uma nação humilhada em uma superpotência imperialista, uma força dominante no cenário mundial. Essa mudança de mentalidade, de defensiva para expansionista, não apenas garantiu sua segurança, mas também moldou sua identidade por séculos, deixando um legado de monumentalidade, riqueza e influência que ainda nos fascina hoje. Foi a saga de um povo que se recusou a ser vítima e, em vez disso, forjou um império que resplandeceria por mais de 500 anos. Gostou do vídeo? Curta, é grátis e ajuda demais nosso canal. Considere se inscrever no canal e ativar sininho de notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga da história do mundo.